e essa entrevista está relacionada ao lançamento do livro que contém a peça teatral Feliz 1954. Essa peça teatral foi escrita por Eduardo Neves, que também é psiquiatra e que tem mestrado em teatro e educação pela Unirio. Então, a peça aborda o tema da demência de Alzheimer e, na nossa entrevista aqui com o Dr. Paulo Pavão, nós vamos perguntar a ele sobre essa doença, como ela se manifesta e que consequências pode ter dentro de uma família e tudo mais que ele quiser que essa doença tenha relacionado com a família e a própria pessoa do doente, né? Então, vamos lá. Então, bom dia, professor. Acho que era melhor falar um pouco mais alto. Nós gostaríamos que o senhor falasse sobre essa doença, o que ela significa, como é que ela se manifesta, e depois a gente vai fazendo outras perguntas relacionadas a isso. Bom dia, né, André? Bom dia a todos. Obrigado aí pelo encontro, que é sempre muito bom. A questão da doença de Alzheimer, ela nos coloca diante de uma série de outras questões. A primeira delas diz respeito ao aumento da longevidade que a população humana vem apresentando nos últimos anos. A expectativa de vida hoje, ela se ampliou muito, principalmente nos países com um determinado desenvolvimento econômico. Países, por exemplo, como a Suécia, a Inglaterra, a França, a expectativa de vida já passa dos 80 anos. Tanto é que se fala, né, numa nova estruturação das faixas etárias. No nosso país também essa expectativa de vida aumentou, principalmente na região sudeste, que tem o maior desenvolvimento econômico. Em algumas áreas do Brasil ainda temos uma expectativa de vida parecida com a de alguns países da África. Quando se fala em expectativa de vida, cabe diferenciar longevidade de expectativa de vida. A longevidade é determinada geneticamente, ela marca as espécies, então a espécie humana geneticamente está marcada para viver no máximo 100 anos. Agora, a expectativa de vida tem a ver com as questões socioeconômicas, socioculturais que são colocadas. Por exemplo, os países ditos desenvolvidos, lá, por uma série de mudanças, a expectativa de vida foi aumentando. Num país como o nosso, que durante muitos anos mergulhado, né, no subdesenvolvimento e na exploração capitalista dos países centrais, a expectativa de vida ela também se deve a um aumento à incidência, ao uso maciço da tecnologia médica, principalmente da vacinação. Então, hoje, no mundo contemporâneo, as pessoas vivem mais. Agora, a gente não sabe se existencialmente elas vivem em melhores condições. Quer dizer, uma sociedade muito estressante, uma sociedade marcada por uma forte poluição da água, do ar, e também pela grande competição que se estabelece. Todos esses fatores pesam no desenvolvimento e no aparecimento dos quadros demenciais. Não é? Quando a gente pode dizer que uma pessoa começa a ficar demente? Quando ela nasce, dependendo da classe social onde ela nasce, onde ela vai viver. Nós vamos adoecer e morrer em função da nossa vida. Então, a demência é isso. A demência ela é um quadro degenerativo, marcado por alterações atróficas do sistema nervoso central e que tem uma marcha muito característica. Primeiro, as alterações da memória, principalmente a memória recente, que é aquela que se desenvolve depois na evolução filogenética. Mais adiante, o paciente mergulha, ele fica esquecido, ele fica perdido no tempo e no espaço. Nós sabemos
que a memória é uma função extremamente importante na determinação da orientação tempo-espacial e da identidade. Sem memória, não há história. Não há a história, ela cursa com a memória. Quando a memória de uma pessoa começa a ficar comprometida, a história dessa pessoa começa a se prejudicar, a se alterar, porque a nossa história é principalmente o presente, o momento que se vive. Então, primeiro sinal de um quadro demencial são as alterações de memória, alterações quantitativas e depois qualitativas, quando o paciente passa a fabular, a ter falsa identificação, como compensação ao vazio da memória. A gente sabe que a memória recente ela surge no homem, né, quando ele afasta o nariz do chão. O olfato, que nos animais é um dado importante da sua orientação, no homem perde essa importância e aquelas áreas são substituídas ali, hipocampo, corno de Hammond, estruturas que vão representar a memória. Uma outra alteração da memória é a alteração do pensamento, capacidade de pensar, capacidade de representar o mundo, a capacidade de abstrair e simbolizar. Na demência, o paciente vai tendo uma perda dessa capacidade. Seu pensamento vai ficando concreto e ele vai mergulhando num aprisionamento do aqui e agora, das relações físicas, ambientais. Tanto é que se você pega um paciente com início de demência, faz uma mudança no ambiente doméstico, isso vai ter uma repercussão enorme sobre ele. E, ao mesmo tempo, surgem as alterações afetivas, não é? Aqueles afetos mais elaborados, mais éticos, o paciente começa a perder, começa a criar uma série de situações que chocam a família, porque ele perde um pouco do escrúpulo, ele começa a se tornar inadequado, e ele vai se reduzindo às emoções, o choro fácil, a raiva, aquela reação catastrófica diante de uma situação que ele não entende. Ou seja, o homem vai fazendo na demência um processo oposto ao da evolução. Ele vai evoluindo. E as demências, de um modo geral, terminam como? Quase todas. Uma síndrome afásica, apráxia e agnóstica. O paciente já não consegue mais realizar os atos mais simples da vida, ele já não integra mais os dados do conhecimento e ele termina uma vida quase que vegetativa. Ou seja, a demência ela é, na sua evolução, a morte do sujeito. O sujeito morre primeiro e depois fica reduzido a uma condição muito sofrida. As demências, elas têm várias causas. Não é? A demência é uma síndrome. Por exemplo, as causas vasculares hoje são muito importantes. Né? As doenças da cardiopatia, os acidentes vasculares cerebrais, os traumatismos crânioencefálicos também colocam-se ali na demência, e processos degenerativos, muitas vezes marcados pela herança familiar, a questão da doença do corpúsculo de Lewis. E os quadros infecciosos, só para a gente lembrar e poder chegar no Alzheimer. Uma das demências mais comuns no mundo, na história da psiquiatria e da medicina, foi a demência pela sífilis, a chamada paralisia geral progressiva, não é? Que era produzida pela fase terciária da sífilis, uma demência frontotemporal, alterações frontotemporais, e que reproduzia no seu curso variadas manifestações psicopatológicas. Primeiro, o diagnóstico da demência não se faz pelo psicopatológico, se faz pelas alterações deficitárias da memória, do pensamento e do afeto. O psicopatológico é uma reação do sujeito àquela condição que ele vive. Então, era muito comum, você viu já muito na sua vida aí, profissional, paciente com aquele quadro que lembra a mania, aquela grande agitação, aquela euforia, com aquela megalomania. Mas o fundo, ao contrário da mania verdadeira, é um fundo demencial. Se você pegar um paciente maníaco com aquelas ideias de grandiosidade e pedir que ele faça determinadas coisas que não estão de acordo com o tema do seu delírio, ele não faz. Se você pega um paralítico geral, vamos usar esse termo que não é o mais correto, e pedir que ele faça algo, ele, por mais importante que ele se ache, ele faz. Então, mostrando já o fundo demencial. A sífilis foi a grande questão, né, do século XIX, metade do século XX, porque ela comprometia não só as camadas
populares, as camadas mais pobres, como quase todas as doenças, mas também incidia nas classes privilegiadas. Um exemplo foi o Nietzsche, que morre de paralisia geral progressiva, né? Ele apresenta um quadro psicótico com alterações da memória e da depressão. A mania, a sífilis na fase terciária pode ser um quadro que lembra a mania ou então uma grande depressão com fundo demencial. O Nietzsche, né, ele tem até um filme, Nietzsche em Turim, em que ele está num café em Turim, de manhã passa uma charrete e o cocheiro estava chicoteando o cavalo. Então ele sai correndo, se abraça chorando ao cavalo. Então, dali ele vai ser internado. Então, a sífilis, ela muda, né? O Brasil chegou a ter um hospital de neurosífilis com o advento da penicilina. Isso aí, hoje, você quase não vê, é uma figura quase que da história da medicina, embora esteja havendo uma sífilização da sociedade por uma série de alterações. As alterações arterioscleróticas também, que são importantes, que acometem o idoso na sua vida, e que onde você mais tem alterações psicopatológicas são nas demências vasculares, principalmente delírios de perseguição. A doença de Alzheimer, como é que ela entra na cena médica? Primeiro, ela vai ser descrita em 1905 pelo Alzheimer. Ele descreve o caso de uma mulher que teve uma intoxicação por uma determinada substância e vai fazer um quadro depois que lembra e que ele descreve como sendo a demência de Alzheimer. Eu me lembro, você também deve se lembrar, que quando nós éramos residentes ou internos, quando aparecia alguém que era diagnosticado como Alzheimer, ia para uma sessão clínica, participava todo mundo, era um grande evento, né? Só faltava o presidente da República ser chamado para participar. Era uma coisa considerada rara. As demências pré-senis, Alzheimer, que é uma demência difusa, que compromete o sistema nervoso como um todo na sua atrofia. A gente sabe que hoje ela tem um substrato provocado por uma alteração de uma proteína, a amiloidose, né? A amiloidose, ela vai se depositando nas estruturas nervosas e também a chamada proteína tau. Então, a demência senil, Alzheimer é uma. A outra demência pré-senil, elas eram pré-senis por isso. A senilidade geralmente começa aos 70 e Alzheimer começava mais cedo, 65, 60 anos. E a demência de pique é mais localizada, é uma demência frontotemporal intensa que se manifestava com alterações do comportamento. Então, demência de pique é demência de Alzheimer, e também você tinha uma demência chamada de Jacob-Creutzfeldt, que era muito rara, que é familiar, e é aquela demência que começa, é uma demência, um quadro recessivo, um quadro dominante, mas que começa tarde. Então, a pessoa já se casou, já teve a prole, que é a Coreia de Huntington, que caminha para a demência. Então, como a mudança no perfil, né, da população, aquele aumento, a mudança da pirâmide populacional, que nos países mais atrasados, mais pobres, ela é muito larga na base e vai se estreitando em cima, isso mudou um pouco, essa figura, ela muda, as pessoas começam a adoecer. Aí nós começamos a ter uma grande incidência da doença de Alzheimer nas cidades, mais frequente entre mulheres. E como toda demência, ela não foge à regra, ela acomete mais as pessoas com uma menor escolaridade do que outras. É claro que nós vamos encontrar na litaria de escritos, na imprensa, por exemplo, figuras importantes, intelectuais, que fizeram e morreram de Alzheimer. Um exemplo disso foi o Antônio Cícero, colega nosso aqui, filósofo, poeta, que ele fez o suicídio assistido para fugir da evolução da demência. Então, Alzheimer é uma doença, hoje, já não é mais considerada, ela começa aos 70 anos, muito rara, antes ela é pré-senil, ela tem uma evolução lenta, ela começa com uma síndrome amnésica importante, principalmente com desorientação espacial, mais do que a desorientação temporal. E o quadro demencial, ele vai se arrastando, ela leva de 5, dependendo dos cuidados, 5 a 8 anos até a morte. A morte vem por complicações decorrentes
da degeneração do sistema nervoso central. Alzheimer, como ela tem uma evolução mais lenta, ela é aquela que também se acompanha de muitas alterações do humor, tristeza, depressão. É a forma de depressão onde você tem uma alta incidência de suicídio, porque a pessoa vai tendo um certo insight da sua dificuldade e aí, como esse colega nosso, ele, quando pode, ele sai de cena para não viver aquela decadência que é a doença de Alzheimer. Então, ela vai caminhando. Há uma outra questão importante, a gente vai voltar para o Alzheimer também, que é a alzheimerização da terceira idade. Aí entra uma questão política, uma questão econômica, que é o interesse da indústria farmacêutica em vender produtos para Alzheimer. A gente sabe que a indústria farmacêutica gosta de doenças crônicas. Ela não gosta muito de doença aguda, que toma um remedinho e melhora. Ela precisa de doença crônica para a pessoa passar a vida tomando remédio. Você sabe disso. A gente sabe também que os gastos da indústria farmacêutica se dão muito mais com propaganda e marketing. E o grande propagandista da indústria farmacêutica são aquelas moças bonitas, cheirosas, que chegam no consultório da gente, substituindo aqueles antigos propagandistas de terno preto. São professores que atuam na universidade e que a gente sabe, embora eles não digam, que eles recebem algum financiamento da indústria farmacêutica. Se você olhar, por exemplo, os congressos de psiquiatria, você vai ver que eles são muito mais feiras comerciais do que alguma coisa científica. Então, se condiciona qualquer velhinho que chega, que está com uma alteração de memória, as pessoas se esquecem que eu, para me recordar, eu preciso esquecer. O arquivo precisa sofrer arrumações. Então, esqueceu. Tem mais de 65 anos, Alzheimer. Aí se coloca aqueles remédios todos, memantina, aquelas coisas todas que não adiantam nada, não é? Porque não existe remédio para memória, e aí se dá o diagnóstico dos Alzheimer. Eu mesmo tenho apanhado na minha clínica diversas pessoas que chegam com esse diagnóstico, com efeitos colaterais de uma medicação inadequada e que não tem Alzheimer. O Alzheimer ele tem um diagnóstico clínico, uma história familiar, e hoje você tem o diagnóstico por imagem. Uma boa ressonância, você olha o que está ali precocemente colocado, a atrofia dos hipocampos. Se você não tem atrofia do hipocampo, você pensa em outras demências. Pode ter atrofia, né, cortical, alargamento dos ventrículos, mas por outras causas. Existe uma demência, só para a gente avançar um pouquinho, que é muito importante de ser diagnosticada precocemente. E que aí você faz a reversão. As demências provocadas por deficiência de B12, por exemplo, você corrige no início. E tem uma doença chamada síndrome de Hawking-Adams, ou da hidrocefalia oculta. Determinados pacientes, o líquor continua sendo produzido, mas ele não é absorvido, ele vai se acumulando. Porém, o sistema nervoso ali, ele se dilata, o conteúdo, o continente vai aumentando em função do conteúdo. E o paciente não tem aquela síndrome característica da hipertensão intracraniana, que é aquele vômito em jato, alteração de papila. Ele passa a ter alguns sintomas que são muito característicos. Primeiro, ele passa a ter uma coisa muito aguda, uma demência muito aguda. Geralmente, a demência tem uma evolução crônica, dependendo dos fatores. Bom, então, ele fica muito desmemoriado às vezes, ou então, antes, ele passa a ter um sintoma que é a incontinência urinária. Pessoa que, de repente, tem incontinência urinária e relata um esquecimento. Você vai ver isso, síndrome de Hawking-Adams. E aí, o que se faz? A tomografia mostra, você pode retirar líquor, e quando você faz uma punção de cólica, melhora muito o quadro. É claro que se ele tivesse hipertensão intracraniana, não podia funcionar ali, ia herniar. E aí tem a melhora, você trata com diamox, ou então faz aquela derivação para o peritônio e a demência para, o paciente volta a ser normal. Tivemos agora, né, o Chico Buarque, a gente pode comentar, não é porque falta de ética, é o que apareceu na imprensa. Ele subitamente estava tendo incontinência urinária e dificuldade na marcha, uma certa ataxia. Ele procurou o médico, estava lá com aumento do líquor, tal, fizeram uma drenagem, ele ficou ótimo. 3 dias depois, estava em casa.
sendo diagnosticados, hipertensos, diabéticos, pós-infecções, alteram essa circulação. Mas o Alzheimer, ela passa a ter, então, ela passa a ser a figura dominante, não é? Ela passa a ser um dos mitos da caverna da psiquiatria moderna, da chamada neuropsiquiatria. Precisamos ter, claro que ela existe, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde, chega a 55 bilhões de pessoas no mundo, não é? O Brasil tem um grande número de pacientes com Alzheimer e a gente tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico é claro, alterações de memória que se arrastam, depois vem as alterações do pensamento e do afeto. Termina, o paciente termina a afasia, a agnosia. Tem tratamento precoce? Tem. Qual é o tratamento da demência? Primeiro, você tem que acompanhar as condições gerais, as comorbidades. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele é obeso, tem que tratar. Se o paciente tem um quadro psicopatológico intenso, você faz uma medicação sintomática, levando em conta a idade do paciente. Se tiver que usar um neurolético de baixa potência contra os efeitos colaterais do sistema neurolepsia, a impregnação. Muitas vezes você pode fazer um antidepressivo para diminuir o sentimento de depressão, e é fundamental o acompanhamento do paciente em atividades, em psicoterapia, arte-terapia, terapia ocupacional, atividades de grupo. Ou seja, você não retirar o paciente da sua vida, não colocá-lo numa condição, que é o que acaba acontecendo, especial. Não, ele continua ali fazendo o que ele pode fazer, e o que ele não pode fazer, o grupo vai ajudando. Eu tenho um pouco de pé atrás com essas medicações que são usadas, a memantina e outros. Eu já vi muitos efeitos colaterais. Dizem que no início ela melhora. O que melhora a memória são atividades, jogos, atividades bem centradas aí, a neuropsicóloga, essa turma, faz. E o diagnóstico, além de clínico, você faz também através daqueles testes da neuropsicologia, que são eficazes. Eles realmente mostram ali o tipo de deterioração. Então, o Alzheimer é isso, é um drama? É um drama da sociedade contemporânea? Sim. Por quê? Porque quem demencia é uma pessoa, mas só que aquela situação não é só da pessoa, é da família, do grupo onde ela está. E é muito doloroso para uma família assistir a decadência de uma pessoa querida. Né? O filho assistir a decadência do pai ou da mãe ou do irmão. E realmente ela mexe, ela envolve. Você tem que dar um suporte familiar. Né? Tem que ter cuidador, muitas vezes não tem. Quando isso se dá numa classe média alta, esse sofrimento ele existe, mas ele é um pouco diminuído. Agora, quando ele acontece nas camadas mais pobres, aí a gente sabe a dificuldade que é. Vai esperar meses pela consulta do CISREG, vai cair nas clínicas da família, muitas vezes os profissionais ali sem grandes recursos, e aí vai ter o drama da doença em si, da evolução em si, e da falta de atenção da questão sociopolítica que a demência coloca. Então, demência é isso. Demência é um quadro degenerativo, crônico, com alteração bem característica da estrutura do sistema nervoso central. Alzheimer é uma demência difusa, ela pega toda a área do sistema nervoso, alargamento dos ventrículos, atrofia do hipocampo. E é um... Então, vamos. Então, ok. Nós tivemos um problema técnico com os nossos computadores e tivemos que interromper a entrevista, e agora nós vamos retomar naquele ponto em que nós estávamos falando da situação do psiquiatra que recebe o paciente com uma alteração de memória e já medicado com medicações que são apresentadas como suposta cura da doença de Alzheimer, mas que não são remédios efetivos. Então, você estava falando sobre essa situação e sobre esses remédios. Então, vamos retomar desse ponto. Sim. Olha, então, Alzheimer, ela é uma hoje,
É claro que ela é uma doença, digamos, que está frequente, indiscutivelmente. A sua prevalência na população mundial é muito grande, tem a ver com a questão do envelhecimento, né? Do envelhecimento que se dá de uma forma não muito agradável para as pessoas, indiscutivelmente. Ela não é uma criação dos médicos, não é uma criação da indústria farmacêutica, ela existe. Agora, o uso que se faz dela é que é diferente. Né? Ela é um problema sério? É um problema de saúde pública, porque acomete um grande número de pessoas, principalmente das classes desfavorecidas. É um problema social, como tudo, é imenso do ponto de vista existencial. O sofrimento das pessoas que convivem com alguém muito próximo, que entra nesse mergulho em direção à morte do sujeito, indiscutivelmente não é uma coisa para se deixar de lado. Exige cuidados e atenção. Então, isso é importante. O que eu estou chamando a atenção é que há um certo uso desse conceito de uma maneira muito ampla, que faz com que erros sejam cometidos. É o idoso, que ele precisa esquecer para poder se lembrar. É claro que o envelhecimento ele provoca mudanças na vida de uma pessoa. Logicamente, por melhor que ela envelheça, ela vai ter alguns testes, indiscutivelmente. Né? Vai ter a acuidade visual, cai, precisa usar óculos, a questão da marcha, muitas vezes, o paciente tem uma sarcopenia, perda de massa muscular, e a memória também. Agora, é preciso diferenciar a síndrome amnésica das demências e do Alzheimer, do esquecimento do idoso que tem ali os problemas da sua idade, a senectude. O que há é isso, é que todo velhinho hoje que começa a relatar esquecimento, a família influenciada por todo o discurso da mídia, né? Por exemplo, tem um jornal no Rio de Janeiro, o Globo, que ele tem um caderno chamado Saúde, mas eu costumo dizer que devia se chamar Doença, porque ele fica criando ali, né, doenças e ouvindo especialistas que não tem nada a dizer. Então, é preciso separar isso. A gente vê, muitas vezes, o idoso chega ou com muita medicação ou com um tratamento de Alzheimer já. Olhou para o idoso, está com Alzheimer, não é assim. Alzheimer requer um diagnóstico muito bem feito. Como é que se faz o diagnóstico não só do Alzheimer? Primeiro, a análise clínica dos sintomas. Eles se mostram de uma maneira muito clara. Depois, para você compreender o sintoma, você tem que ter a biografia do paciente. Não é a doença que explica a vida do paciente, é o contrário. Você vai ver como eram as relações dessa pessoa ao longo da sua vida, suas relações afetivas. Muitas vezes a gente se espanta, a família não cuida, mas talvez a família não tenha sido cuidada por aquela pessoa, quando mais jovem também. Que conflitos essa pessoa carregou, seus hábitos de vida, era sedentário, mas os prazeres que ele tinha, a sua alimentação, todos esses fatores têm que ser vistos, têm que ser pesados. Deve ser tratado o paciente com a medicação adequada, não é uma medicação geralmente sintomática. Hoje você vê que o laboratório, eles criam a todo momento remédios novos, a mídia divulga, isso cria uma expectativa muito grande nas pessoas. E cabe dizer, com toda tranquilidade, que Alzheimer não tem cura. Alzheimer é um processo degenerativo, que começa ao longo da vida, em determinados aspectos da vida, e que vai levar a pessoa à morte. O que a gente tem que fazer é tratar, diminuir o sofrimento do paciente e da sua família. Não criar ilusões. Olha, esse remédio, o paciente vai voltar a lembrar. Não vai por N razões. Então, o tratamento ele é sintomático e ele deve ser psicoterápico. Psicoterapia de apoio, psicoterapia que envolva os mais variados aspectos, para que a pessoa morra ou viva com dignidade. Não é porque entrou na demência, vai ser abandonado, como a gente vê aí nessas pseudoclínicas que surgem para atender o idoso. Então, é um problema hoje do mundo, é o envelhecimento da população, a mudança que isso tem no quadro sanitário, assim, em geral. Hoje, por exemplo, uma das principais causas
de sofrimento e morte é a depressão. Sim, a doença depressiva aumentou? Não. A doença depressiva mantém sua prevalência constante. O que aumentou foram outras formas de depressão. E aí a gente sabe disso. O Alzheimer está ali, ele vem, está em cima, vai demandar recursos, mas a gente vai ter que lidar com isso. Então, Alzheimer é isso. É uma situação do indivíduo, a demência, processo crônico degenerativo, irreversível na sua marcha, termina com a morte, com a afasia, praxia, agnosia. Agora, esse processo a gente pode torná-lo menos doloroso para o paciente e para a família. Os analgésicos, se houver necessidade de um ansiolítico, antidepressivo, tomando cuidados necessários e acompanhando do lado. Né? A questão da medicina. Uma pergunta, por exemplo, que aparece na peça, a questão da interdição. A interdição do idoso ou da idosa, que é muito difícil para a família, né? Porque é justamente uma pessoa que representa a formação, a sabedoria, e que foi muitas vezes responsável pela criação daquelas pessoas, e elas têm que interditar. E qual é o momento da interdição? Quais são os problemas da interdição? A interdição ela sempre é um processo doloroso, né? Até porque está muito associada a práticas de uma psiquiatria velha, antiga, né? O uso da interdição para tirar de cena determinadas pessoas. A briga era mais comum a interdição em quem tem bens do que não tem, né? Se eu não tenho bem nenhum, ninguém vai querer me interditar, porque não vou perder nada, e nem eles. Então, a questão das heranças, tudo isso. E uma série de outras invalidações. Mas há um momento na vida do paciente com Alzheimer ou com uma demência que a interdição ela se faz necessária. Por quê? Porque o paciente perde a capacidade de lidar com a realidade circundante. Ele perde a capacidade, né, de realizar os atos da vida civil. Isso é verdade. Né? O paciente não lembra mais, não sabe onde está, não consegue mais. E aí ele coloca em risco a sua própria vida e também coloca em risco os bens que são dele e da família que ele construiu. Não é uma questão fácil, não é uma questão, mas que muitas vezes você tem que indicar. Né? O paciente, você vê, por exemplo, você já deve ter apanhado no consultório, isso às vezes acontece. Agora, a interdição é sempre dolorosa, né? Porque a pessoa perde a vida assim. Tem um livro aí agora, esse filme que está fazendo sucesso, né? Ainda Estou Aqui, da viúva do Rubem Paiva, o filho, o livro dele é muito interessante, porque ele conta como é que a mãe, que teve uma vida muito ativa, muito intensa, como é que ela caminha para o Alzheimer. Não é? E tem e o paciente ele tem ilhas em que ele mantém uma certa lucidez, em que ele tem um certo conhecimento. Então, ele relata no livro que ela estava diante da juíza, e a juíza, lidando com ela, de repente, ela diz, olha, lembre-se de que eu ainda estou aqui, assim, eu estou entendendo isso aqui. Quando ela estava sendo avaliada para ser interditada. Mas aí a interdição se justifica, porque, por exemplo, o paciente tem bens, vai precisar lidar com aquilo. Se ele não consegue mais assinar, se ele não entende mais, como é que a família vai buscar aqueles bens para poder cuidar dele? Também tem esse dado. É que a gente tem sempre uma fantasia que a família quer passar a perna no outro. Isso não é bem assim, não é assim. Mas a gente tem que interditar, às vezes, não é agradável, mas vai fazer o quê? Tá certo. Então, eu quero lembrar a todos que amanhã, quinta-feira, dia 3 de julho, na Casa de Leitura Dirce Riedel, que fica na Rua das Palmeiras, número 82, em Botafogo, no Rio de Janeiro, vai haver o lançamento do livro e vai haver a leitura dramatizada de uma peça, que é essa que está aparecendo na tela,
Feliz Sim. 1954, que representa a família de uma paciente que é acometida de Alzheimer. Sim. Então, o autor, Eduardo Neves, que também é psiquiatra e tem um mestrado em teatro e educação, dramatiza essa situação e, durante o lançamento, será feita a leitura dramatizada de uma parte da peça. Então, todos convidados, a entrada é franca, a Casa de Leitura Dirce Riedel faz parte da UERJ, pertence à UERJ, e todas as pessoas que quiserem ir e assistir poderão ir sem problema nenhum. Então, agradeço ao professor Paulo Pavão. Para dar uma faladinha no final. Alguma coisa. O lançamento do livro amanhã, ele também marca a volta, né? Aí o início do terceiro ano do seminário que eu faço com o professor João César. São 3 anos atravessando a pandemia, temos uma paradinha por plano de saúde, agora estamos abrindo, e aí a gente vai divulgar a programação dos encontros, vão ser sempre na última quinta-feira de cada mês, ou presencial ou online. Estamos discutindo textos de grandes autores. Então, o convite está feito amanhã, vai ser muito bom. Não é só 1954, 30 anos antes da festa, né? Então, lembra 1984, a distopia do George Orwell. Aí a gente tem que ir lá perguntar ao autor por que 1954, e ele deve explicar para a gente. Então, eu agradeço aí, espero que essa conversa tenha sido boa, né? E vamos tocando em frente. Amanhã estaremos lá. André, um abraço. Qualquer coisa. Então, um abraço. Qualquer coisa, se precisar, a gente volta. Ok. Então, obrigado, um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Às 18 horas. 18 horas. Nós vamos chegar antes lá.